mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e também ensina vocabulário de moda em inglês. No episódio de hoje eu vou conversar com vocês sobre os meus aprendizados de 2024 e também sobre as oportunidades para 2025. E eu separei esse episódio em algumas partes. Sobre meus aprendizados pessoais, porque tiveram muitas mudanças na minha vida nesse ano em especial. Também aprendizados sobre o mercado de moda global, considerando as entrevistas que eu fiz para o podcast, entrevistando profissionais de moda de diversos países. E também sobre a minha experiência trabalhando com moda na América do Norte, em uma grande empresa de luxo. E, por último, os aprendizados que eu adquiri no último semestre estudando marketing de moda e gerenciamento aqui na Suécia, porque eu tive a oportunidade de participar de diversos eventos na universidade e também conversar com profissionais de moda suecos ou que estão morando aqui na Suécia por muito tempo, entender mais com eles sobre quais que são as oportunidades para moda, para quem quer trabalhar com moda no futuro. Então, vou fazer um compilado disso e compartilhar com vocês. Também tenho percebido uma mudança de várias pessoas no meu meio social virtual na internet que estão desistindo de trabalhar com moda, e eu vou compartilhar com vocês a minha visão do porquê que eu acho que você não tem que desistir de moda se você está pensando nessa ideia e porquê que a gente precisa de você, um profissional brasileiro com a tua experiência brasileira e que é interessado em melhorar cada vez mais a indústria para moda ser mais duradoura e mais circular. E também vou compartilhar os aprendizados dos mochilers no final do episódio. Bom, fazendo uma mini retrospectiva do que aconteceu, das grandes mudanças da minha vida para você que chegou aqui agora e não acompanhou os episódios anteriores, eu me demiti esse ano de um dos meus empregos dos sonhos. Antes de morar aqui na Suécia, que é o país que eu moro hoje, eu morava no Canadá. Eu morei lá por 7 anos, eu trabalhei em diversas empresas que fiz vários checklists chequei várias caixinhas de sonhos na minha carreira internacional lá no Canadá, trabalhei como designer de moda de linha infantil, que era o mesmo segmento que eu atuava no Brasil, e a última caixinha que eu dei um check foi trabalhar em uma grande empresa canadense que vendia internacionalmente. Então, eu consegui esse emprego lá no Canadá, numa empresa chamada Canada Goose, e trabalhei lá por mais de 2 anos. Foi uma experiência incrível, eu acho que agregou muito também, não só no meu conhecimento e ter me feito uma profissional mais completa e com mais conhecimento, mas também no meu currículo, de certa forma, porque quando eu chego aqui na Suécia agora e me apresento para as pessoas e chego no estágio de falar que eu trabalhei na Canada Goose, elas já reconhecem a empresa imediatamente e é muito mais fácil de eu me conectar com elas, é muito mais reconhecido. Então foi uma grande experiência para mim, um grande passo na minha carreira, muito especial, mas eu tive que me demitir desse emprego para poder abrir espaço para um novo sonho, que é uma meta de me tornar professora universitária um dia. E para fazer isso, eu preciso de uma segunda formação, porque até então eu só tinha bacharelado em design de moda. Mas, então eu preciso de um mestrado para começar de fato a minha vida como professora universitária, o passo a passo. E então eu comecei a pesquisar cursos de fashion marketing, que era uma área que me interessava muito, até porque por conta do podcast, e fui aceita aqui nessa universidade da Suécia, que se chama Universidade de Borås, e ela é referência em estudos de sustentabilidade e inovação para moda. E é uma das melhores universidades de moda do mundo. Então, eu comecei a fazer o mestrado aqui. Nesse meio tempo também, outras coisas muito interessantes, muito legais que aconteceram esse ano foi, nesse período de transição do Canadá para a Suécia, eu consegui tirar férias bem longas e passei muito tempo lá no Brasil, aproveitando com a minha família, com os meus amigos, e também tive uma oportunidade de conhecer vários de vocês, vários mochilers, pessoalmente em São Paulo. Então esse ano eu fiz o primeiro evento em pessoa do Moda na Mochila, foi um piquenique lá no Parque da Independência, e eu acho que esse evento ele fortaleceu muito a comunidade do Moda na Mochila. Sou muito grata a todos que puderam participar e quero fazer mais encontros assim no futuro.
Em 2025, inclusive, eu já tenho um encontro marcado com algumas mochilers que moram aqui na Europa para a gente participar do Copenhagen Fashion Week. Então, eu até já combinei com elas a gente gravar um episódio de podcast juntas para elas compartilharem como que foi essa experiência de estar em Copenhague durante a semana de moda, como é que foi a experiência delas, porque essa é uma semana de moda que cada vez mais os olhares estão voltados para ela, até porque é uma semana de moda muito referência em sustentabilidade. Então, as marcas para desfilarem nessa semana de moda têm uma certa lista de pré-requisitos que elas têm que cumprir para participarem. Então, vai ser muito interessante mais um encontro aí em pessoa do Moda na Mochila. E quero agradecer a todo mundo também que se encontra na vida real, no mundo real, com as pessoas da comunidade que fizeram amigos por conta do mundo virtual aqui do Moda na Mochila e me mandam fotos. Já recebi fotos de mochilers se encontrando, que nunca se viram na vida, mas se conheceram através da comunidade do Moda na Mochila e se encontraram no Milão Fashion Week, no Paris Fashion Week, se encontraram no Colóquio de Moda em São Paulo. Então, muito obrigada, continuem sempre mandando mensagens para mim. E para quem que está ouvindo aqui agora e quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, nossa comunidade, é só me mandar por DM no Instagram do Moda na Mochila o seu número de celular, o país que você mora e o seu nome completo, que a gente vai te adicionar nesse grupo do WhatsApp para você poder conhecer pessoas do mundo todo na moda e ter ajuda e fazer perguntas ali para a comunidade. E não tem link esse grupo do WhatsApp, nunca teve link, porque é um grupo super exclusivo, só realmente para quem escuta o podcast e tem essa iniciativa de entrar em contato pelo Instagram. Então, se você quiser participar e se conectar com vários mochilers, só mandar pra gente por DM. Bom, esses últimos meses aqui na Suécia foram muito especiais. Eu tenho aprendido muito, muito, muito sobre sustentabilidade, sobre gerenciamento e também tiveram alguns aprendizados pessoais que eu posso compartilhar aqui hoje, que eu acho que um dos motivos de que eu tô fazendo esse episódio aqui hoje, falando sobre os meus aprendizados, é porque esse ano eu descobri ainda mais o valor da autorreflexão. Tem uma coordenadora do curso a minha coordenadora do curso, ela pediu na matéria, a primeira matéria que ela ensinou pra gente fazer reflexões semanais sobre o que a gente aprendeu naquela aula. E não tem certo ou errado nisso, porque ela falou muito pra gente focar na gente como individual, o que foi importante pra gente. E aí no final da matéria a gente teve que ler todas as nossas reflexões e fazer um resumo dos padrões que mais se repetiram, do que eu, como estudante de mestrado, como profissional de moda, achei importante. E foi completamente diferente do que os meus amigos de trabalho, meus colegas de classe acharam importante. Então, esse ano em especial, eu comecei a valorizar ainda mais a autorreflexão para poder me conhecer melhor e também para eu poder fazer ajustes no que mais é importante para mim e na minha carreira. E nesse ano, fazendo o mestrado e também tocando o Moda na Mochila em conjunto com o mestrado, eu descobri que eu tenho tido uma filosofia de vida há algum tempo já que eu acho que funciona para mim. Se você ouviu os podcasts antigos do Moda na Mochila, eu acho que talvez você já tenha ouvido eu comentar que em certas partes da minha carreira, onde eu tinha menos atividades durante o dia, onde eu estava só focando no meu emprego das 9 às 5, meu emprego como designer, eu me sentia mais frustrada, mais cansada do que comparado com as fases em que eu tocava o Moda na Mochila junto com o meu emprego das 9 às 5. Isso funciona para mim, ter mais atividades na minha vida que se complementam. E eu comecei a refletir mais sobre essa minha abordagem a uma vida um pouco mais equilibrada, e eu relacionei isso a uma das aulas de sustentabilidade na moda que minha professora tem falado. Essa professora, ela usa muito um termo que
Até já virou piada entre os alunos, porque ela usa muito essa palavra, mas eu acho que faz todo sentido. Ela fala muito pra gente que quando a gente estuda sustentabilidade para moda e estuda negócios de moda sustentáveis, é importante a gente olhar para a sustentabilidade como algo holístico e não só olhar um pilar apenas, porque a sustentabilidade ela tem 3 pilares principais, que é o meio ambiente, o social e o econômico. Então ela fala que a gente precisa considerar esses 3 pilares e isso que é a sustentabilidade. E eu acho que na vida também funciona dessa forma. A gente tem que olhar todos os pilares, considerar todos os pilares da nossa vida e fazer com que eles funcionem, porque essa vai ser a forma mais consistente e a forma mais sustentável ao longo dos anos. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Eu estava recentemente finalizando a 2ª temporada da série da Lídia Poeta, no Netflix. Se você não assistiu ainda, é uma série que conta a história de vida da primeira advogada mulher da Itália. Eu fico muito frustrada em algumas séries e filmes de romance onde os personagens falam que eles têm que não podem ficar juntos com a pessoa que elas amam, porque elas têm que focar na carreira, focar nos estudos e tudo mais. Então não entra na minha cabeça que a Lídia Poeta e o Jacobo, que é o jornalista que ela é apaixonada, não ficarem juntos, porque eu acho que o fato deles ficarem juntos iria eliminar da cabeça dela ter que ficar pensando se ela quer ficar com ele ou não, considerando que ela tá claramente apaixonada por ele, e ter o apoio dele pode ser que seria muito mais proveitoso para a carreira dela. Ela poderia ter o apoio dele e tudo mais. Então, para mim, não entra na minha cabeça alguém fazer isso. E até uma amiga minha, ela tava comentando que também tem um ex-namorado dela, que ela fala que os dois ainda são apaixonados, mas que eles evitam ficar juntos porque eles querem focar no mestrado, nos estudos, e depois, daqui a 2 anos, 3 anos, eles vão pensar se vão ficar juntos. Mas eu falei pra minha amiga, a vida não funciona desse jeito. Não tem... na minha visão, é mais complicado você... É quase impossível você ficar focado exatamente em uma coisa só e depois que terminar o mestrado focar só no teu relacionamento. Não tem como, você nunca vai conseguir focar só no teu relacionamento. Você sempre vai ter alguma coisa a mais, porque a vida ela é holística, ela é formada por vários pilares. E eu acho que isso você não precisa aplicar somente a relacionamento, mas também a diversas coisas na vida. Por exemplo, eu tô fazendo mestrado agora, mas eu coloquei muito na minha cabeça que eu não quero só focar no script que foi feito para mim para aquele curso, no roteiro pré-determinado para mim, que é fazer as aulas, tirar boas notas, fazer bons trabalhos e é isso aí. Eu decidi que eu quero aproveitar as oportunidades que a universidade oferece e fazer com que esse curso seja proveitoso para mim do meu jeito. E eu pensei que só eu pensava dessa forma, mas a minha coordenadora do curso, aquela mesma que incentivou a gente a fazer as reflexões, ela falou no quão importante é a gente participar das atividades extracurriculares. E foi interessante que eu já vim com esse pensamento para cá e eu tenho feito cada vez mais. Então, o que são essas atividades extracurriculares? São participar de eventos que as empresas que fazem parceria com a universidade funcionam. Por exemplo, eu já participei de eventos de empreendedorismo que eram gratuitos aqui na universidade. Depois de palestras que a gente recebeu, por exemplo, também tem outro tipo de atividade extracurricular, são seminários. A universidade que eu estudo oferece diversos seminários que não são obrigatórios. A gente pode participar a cada 15 dias e ouvir a trajetória de algum profissional de moda internacional. E em um desses seminários, inclusive, além de eu participar dessa atividade extracurricular e assistir ao seminário, eu também mandei mensagem para a pessoa que participou do seminário, que apresentou a sua trajetória no seminário,
E eu consegui criar um relacionamento com ela, ela já me convidou para tomar café, já chamei ela para participar de uma aula do Fashion Vocab Talks, que é o nosso grupo de conversação em inglês sobre moda. Então, sempre fazer com que customizar essa experiência da universidade e enxergar isso de uma forma holística e não só pensar em fazer exatamente o que foi determinado para eu fazer. Outro fato importante também de você ter esse Sustainable Holistic Approach to Life, que é como eu tenho falado sobre isso para as minhas amigas aqui da universidade, é você conseguir encontrar oportunidades escondidas ou, de certa forma, criar oportunidades para você. Recentemente, há poucos dias atrás, eu fui convidada para liderar um painel de discussão sobre mulheres empreendedoras aqui na universidade. E como que aconteceu isso? Bom, aliás, antes de eu falar como isso aconteceu, se você quiser participar desse painel, ele é aberto para o público. Você pode clicar no link que eu deixei aqui embaixo. Vai ser uma ótima oportunidade para você praticar o seu listening em inglês e também conhecer profissionais de moda, mulheres empreendedoras que moram aqui na Suécia, outra também é da Bélgica. Então eu vou entrevistar essas mulheres em inglês, obviamente, porque são mulheres de outros países, mas se você quiser participar é na sexta-feira que vem, então vou deixar aqui na descrição. E como que eu consegui essa oportunidade? Eu considero que essa oportunidade foi... eu criei ela pra mim. Como que aconteceu? Algumas semanas atrás, os meus professores, eles convidaram todo mundo da sala, quem quisesse participar à vontade, para participar de um teste, de um curso que uma empresa pagou a universidade para fazer, chamado W4Techs, Women for Techs, que é para incentivar com que mulheres cada vez mais ocupem espaços, posições de liderança, posições sênior, no mercado têxtil e mercado de moda. E eu, além de participar desse teste, desse curso, eu também, no final, cheguei para os meus professores e falei, eu fiquei muito empolgada de participar desse curso porque o meu projeto pessoal, o Moda na Mochila, é exatamente sobre isso. É sobre capacitar mulheres, inspirar mulheres latinas para que elas se sintam mais confiantes em ocupar o seu espaço no mercado de moda internacional. E eles ficaram surpresos, ficaram felizes que eu falei isso para eles, mas ficou tudo por aí, eu só plantei a sementinha ali. Aí depois de um tempo, essa mulher que eu tinha comentado antes, que ela apresentou um seminário, eu entrei em contato com ela me chamou para tomar café, ela falou para os meus professores que ela iria participar do meu curso do Fashion Vocab Talks e os meus professores ficaram curiosos e falaram, bom, a Mariana falou pra gente há algum tempo atrás que ela trabalha com esse tema das mulheres empreendedoras, imigrantes, vamos pedir para ela deixar a gente falar sobre o projeto no Fashion Vocab Talks. Aí eu me reuni com eles e falei que não seria muito possível porque é pouco tempo, é uma aula específica para ensinar vocabulário de moda em inglês e comunicação, mas eu falei para eles que eu estaria disposta a colaborar e fazer outro evento, se eles quisessem. E aí eles falaram, bom, já que você faz podcast, que tal você entrevistar algumas mulheres empreendedoras e compartilhar a tua história, mas também saber mais sobre a história delas. Eu falei, nossa, com certeza, fechou. Então eu acho que essa oportunidade, eu criei ela pra mim. E essas oportunidades, elas são muito boas porque ou elas não têm competição, porque você cria elas pra você, ou elas têm um nível de competição muito menor, porque elas estão escondidas e só quem realmente está disposto a procurar por elas vai de fato encontrar. Então, sabe, às vezes a gente ouve um comentário meio invejoso, assim, das pessoas falando, ai, nossa, aquela pessoa conseguiu aquele emprego, conseguiu aquela oportunidade, eu sou bem melhor que ela, por que chamaram ela, não me chamaram? O inglês dessa pessoa nem é tão bom, o meu é tão melhor, por que não me chamaram, por que chamaram ela? E eu acho que boa parte disso é por conta de essa pessoa ter tido a iniciativa e ela ter criado ou encontrado essa oportunidade escondida. Então, acho que
além desse approach holístico à vida, eu também diria que um dos meus aprendizados desse ano foi encontrar as oportunidades escondidas e ser mais ativa na minha busca por oportunidades e não tão passiva. E eu acho que se você quiser entrar no mundo corporativo, isso também se aplica ao mundo corporativo. Recentemente eu tive uma palestra na universidade também sobre como melhorar o seu currículo para o mercado sueco, como procurar por oportunidades, como que entrar em contato por e-mail. E a recrutadora que estava dando a palestra, ela comentou que 60% das vagas aqui na Suécia não são postadas no LinkedIn ou no site da empresa, mas sim são de recomendação. Então, de novo, é muito importante com que você tome um papel ativo nessa tua busca pela tua oportunidade, pela parceria, por um emprego, para você se destacar e criar conexões e encontrar formas não tão óbvias, às vezes que não são tão efetivas de procurar por emprego. Eu acho que também essa minha abordagem holística, ela tem feito com que eu tenha conseguido criar conexões no meu cérebro que eu não tinha conseguido criar até agora. E eu falo muito isso porque nos últimos meses eu tenho me dedicado muito a escrever newsletters semanais que falam sobre o assunto do podcast, mas também que não seja um resumo do podcast, mas que seja algo que também faça uma conexão que interesse os leitores. E eu acho que essa estratégia de não focar somente em uma coisa por vez a cada ano facilita e me estimula o meu cérebro com que eu crie essas conexões e consiga aplicar conhecimentos que eu adquiri, seja pelo mestrado ou seja conversando com alguém no podcast na minha vida. E transformar isso em escrita. Por exemplo, teve um episódio que eu gravei algumas semanas atrás sobre técnicas de networking em eventos de moda. E eu consegui puxar lá da minha memória uma história que eu tinha ouvido de um designer, o Lázaro, um dos fundadores da Proenza Schooler, de como ele conseguiu o primeiro estágio na moda dele. E foi através da Anna Wintour, que ele não conhecia ela. E eu contei na newsletter como que ele conheceu isso e como que essa forma de não tão tradicional de fazer networking, de encontrar pessoas, de entrar em contato com pessoas, tinha a ver com esse evento que eu participei na universidade. Então, eu acho que a minha cabeça ela fica muito mais saudável quando eu me permito viver essas experiências, aprender coisas novas ao mesmo tempo, conversar com pessoas diferentes e não só focar em uma coisa. Fazendo uma auto-reflexão agora, eu acho que era isso que eu estava querendo dizer no início dessa parte, falando que eu me sentia mais cansada, mais beirando um burnout quando eu estava só focada no meu emprego das 9 às 5, ao invés de saber que eu também estou trabalhando por mim, que eu também estou me pagando no sentido de fazer os meus próprios projetos pessoais e viver a minha vida e ter um relacionamento e ter amigos e tudo mais, ao invés de focar somente em uma coisa de cada vez. Agora eu vou falar um pouco então sobre quais foram os meus aprendizados sobre a indústria de moda de um modo geral. E eu vou ter um viés muito forte na área da sustentabilidade, porque é algo que eu tenho focado nos últimos meses, tanto na questão de fazer esse mestrado com foco nisso, e também tenho vivido no meu emprego anterior lá na Canada Goose, onde eu era responsável por, além de desenvolver aviamentos, também pesquisar sobre formas inovadoras e mais sustentáveis de criar aviamentos. Bom, teve uma palestra esses tempos na universidade, dentro de um evento sobre carreiras aqui na Suécia, oportunidades na Suécia, e um dos palestrantes, ele é o CEO de uma grande empresa daqui, ele estava falando sobre digitalização no mercado de moda, quão importante que isso vai ser para a sustentabilidade e para o rastreamento.
E eu levantei a mão no final da palestra e perguntei para ele qual é o tipo de profissional que o mercado está precisando para conseguir que a moda seja mais sustentável, que trabalhe nessa parte da digitalização. E como eu já estudei moda 3D, eu perguntei para ele: vocês precisam de alguém que faça digitalização de roupas, de garments? Vocês precisam de alguém que faça a digitalização de matéria-prima? Eu queria entender qual que era o tipo de digitalização que ele estava querendo dizer. E ele estava querendo dizer, na realidade, mais na parte de rastreamento, a parte mais técnica e menos criativa, talvez, de um produto. E ele falou muito que ele precisa, que ele, na realidade, busca pessoas que tenham uma paixão pela sustentabilidade, por fazer o mercado de moda mais sustentável e também que estejam dispostas a perseverar nessa área, porque é uma área que exige muito trabalho que não é tão criativo e mais sim burocrático, e pessoas que estejam dispostas a gerenciar. E é interessante para mim porque eu fiz esse mestrado, eu apliquei para esse mestrado mais pensando na parte de marketing. O que me chamou a atenção no curso foi a parte fashion marketing. E também a segunda parte do curso, que do nome do curso é management. E eu não estava muito interessada nessa parte de gerenciamento, mas agora eu vejo da importância que isso tem para o mercado, de ter pessoas que liderem, que estejam à frente das suas equipes e motivem as pessoas da equipe delas para continuar perseverando nessa parte da sustentabilidade. Inclusive, quando eu trabalhava lá no Canadá, a empresa que eu trabalhava, eles estavam focando muito em deixar o nosso PLM, o nosso PLM, que é a sigla, né, significa Product Lifecycle Management, que toda empresa grande, média grande de moda tem esse tipo de software para organizar tanto a criação dos produtos, mais a ficha técnica, a Bill of Materials, a BOM, a BOM também se fala em inglês, e ter uma forma de manter o registro do produto desde a criação dele até a venda, né? E a minha equipe estava trabalhando muito forte em atualizar os dados, conferir os dados que estavam faltando para ter um controle maior de cada produto, um rastreamento melhor para ajudar em legislações futuras que vão ser obrigatórias. Para quem não sabe, eu aconselho pesquisar um pouco mais sobre as legislações que a Europa aprovou nos últimos anos e está cada vez mais crescendo em relação à sustentabilidade. Eu vou deixar na descrição um link para você ler mais sobre, mas basicamente vai ser o começo do fim das marcas de fast fashion aqui na Europa. E não sou eu que estou falando isso, mas eu ouvi isso de uma CEO de uma empresa que trabalha com essas legislações aqui na Europa, e ela falou que as empresas grandes de fast fashion, as empresas grandes de moda, vão ser obrigadas por lei a pensarem em soluções de dar uma vida final para o seu produto, na circularidade da moda, seja reciclando, reutilizando, revendendo. Então você já começou a ver que empresas grandes de fast fashion, como a Zara, como a H&M, estão criando plataformas de revenda, plataformas para arrumar os produtos e formas diferentes. E não é só porque elas têm interesse nesse mercado, porque é um mercado que tem muita chance de crescimento, o mercado de revenda, de reparo de roupas, mas também porque elas estão tentando se preparar para as legislações que vêm aí no futuro na Europa. E quem sabe, eu espero que outros países, como os Estados Unidos, como o Brasil, também se inspirem nessas legislações que a Europa está colocando para as marcas, e também pensem em uma moda mais sustentável, circular. E eu não sei se você já assistiu o último documentário do Netflix, que em inglês, eu não sei não em português, mas em inglês é Buy Now, The Shopping Conspiracy. Uma aluna minha estava comentando que ela gostou muito do documentário, e eu também gostei muito, e eu estava falando para ela que eu não senti tão surpresa, não fiquei tão surpresa com o documentário, porque
a gente já vem estudando nas aulas do Fashion Vocab Talks sobre esses assuntos, sobre esses números, sobre o volume do lixo têxtil na moda. Então eu não fiquei tão surpresa, mas eu acho importante que o Netflix esteja promovendo, fazendo documentários como esse para atingir outras pessoas que não estão na moda, que não são profissionais de moda, que não estão cientes do problema que é o lixo têxtil. Aliás, se você quiser participar do Fashion Vocab Talks em 2025, eu vou deixar na descrição também um link para a lista de espera para os cursos de inglês de moda do Moda na Mochila. E além de você aprender vocabulário de moda em inglês, conhecer pessoas da área, você vai estar estudando moda em inglês. Então eu sempre trago novidades sobre o mercado de moda, matérias sobre sustentabilidade, reflexões muito interessantes. Então, se você quiser participar de 2025, vou deixar na descrição o link para você se inscrever na lista de espera. Em uma das aulas do Fashion Vocab Talks, inclusive, a gente falou sobre uma das ferramentas que vão ser necessárias para as empresas para cumprirem essas leis aqui da Europa, que é o DPP, Digital Product Passport, que é uma forma de rastrear essa peça que está no mercado desde o início, desde quando o algodão foi plantado. E eu lembro que já se falava sobre isso quando eu estava fazendo meu bacharelado em moda há muito tempo atrás, mas pra gente era uma coisa muito difícil de entender como que isso ia funcionar, como que a gente ia garantir que esse produto era realmente registrado, que a gente tinha conhecimento da fazenda, que foi plantado o algodão, etc. Mas já tem empresas que estão colocando produtos no mercado com isso. Uma dessas empresas, se você quiser pesquisar mais, é a Philippa K. Eles têm parceria com uma empresa chamada AX Foundation e eles estão trabalhando num projeto bem intenso de certificar a lã de um dos suéteres que eles estão trabalhando. É um projeto piloto e isso foi um dos temas do Fashion Vocab Talks da semana retrasada, falando sobre esse Digital Product Passport. Então, só para dar um exemplo para você de alguns temas que a gente conversa e que, se você chegar numa entrevista de emprego aqui na Europa e souber termos como esse, vai facilitar muito a tua entrada no mercado, porque você já vai estar ciente do que a empresa pode fazer para melhorar, para se manter viva e sustentável, não só na questão ambiental, mas também economicamente, socialmente e se manter viva depois de todas essas novas regulamentações. Em outras palestras desse mesmo evento, uma outra pessoa de outra empresa falou que é muito importante que os profissionais do futuro gostem ou pelo menos não desgostem de dados. Então, novamente, falando sobre aquilo que aquele CEO falou para mim, ele está precisando de pessoas que sejam persistentes e que suportem fazer esses trabalhos de filtrar dados, de atualizar dados nos sistemas, porque para fazer um rastreamento de uma peça, você precisa de dados, você precisa do endereço das fábricas, do endereço das fazendas e tudo mais. Então, dados são uma coisa muito valiosa e eu vejo que até então os dados eram mais focados na parte de vendas e de quais são os dados que o mercado está dando pra gente de tendências para criar essa coleção, o que as pessoas querem. Mas dados também são muito importantes para a sustentabilidade, para certificar que um produto é ético desde o início lá da plantação. Então, essa mulher focou muito nessa frase. Para você ser um profissional do futuro, você precisa pelo menos gostar ou não desgostar de trabalhar com dados. Então, essa é outra discussão que eu tenho tido muito com as alunas, de que a moda tem sido muito uma combinação de um profissional que sim, gosta de criatividade, mas também tem essa capacidade analítica, né? Um dos meus grandes medos de começar a fazer esse mestrado e estudar mais sobre sustentabilidade era eu ficar desesperançosa sobre o futuro da moda, de eu pensar que não existem opções para manter essa indústria da moda viva e de enxergar todos os lados negativos da moda
E, por exemplo, se você assistir, digamos, esse documentário do Netflix e só pensar no impacto negativo e não pensar nas soluções, não pensar em trocar um produto ruim, não circular por um produto circular, eu acho que é aí que você começa a pensar em desistir da moda, por exemplo. E eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo, que eu fosse estudar muito e ficar desesperançosa. Mas, pelo contrário, eu vejo que estudando mais eu posso fazer parte de uma mudança nesse mercado e realmente contribuir para que a moda seja mais circular. Eu, no momento, não vou contribuir sendo uma designer, mas agora, como professora, eu posso contribuir para formar mais profissionais de moda que pensem em criar produtos que sejam mais fáceis de ser reparados, mais fáceis de ser desmontados e de realmente fazer com que as pessoas pensem nisso ao invés de pensar só na quantidade de números, mas na longevidade de um produto. Então, eu fico grata que esse não foi o caso, porque eu pensava, nossa, esse mestrado ele pode ser ou algo muito bom para minha carreira, ou ele pode ser o começo do fim da minha carreira, se eu descobrir que não existe mais uma solução para o mercado de moda e que ele, na realidade, ele deveria parar de existir. Só que voltando para o que minha professora falou de ter essa visão holística, eu acredito que existem formas de criar moda e de consumir moda que são mais sustentáveis, não só para o meio ambiente, mas também para a sociedade e de forma econômica, né? E eu até escrevi isso na minha última newsletter falando que eu não concordo com pessoas que falam que toda forma de consumo é ruim, porque é uma forma muito desesperançosa de falar sobre esse mercado de moda e, para mim, pensar dessa forma tão desesperançosa é a mesma coisa do que pensar todo o trabalho é ruim, mas no fim das contas você também tem que pagar as contas e se você precisa trabalhar, por que não encontrar uma forma, um trabalho que te satisfaça mais? E para moda é a mesma coisa. Se a moda é uma indústria importantíssima e ela faz com que muitas pessoas tenham trabalho, com que os indivíduos consigam se expressar visualmente através da sua roupa, por que não fazer com que essa experiência seja melhor? Porque ela não é só... a gente não precisa analisar somente o pilar do meio ambiente, mas todos os pilares em si e fazer com que isso seja melhor. E eu acho que o motivo pelo qual você, profissional de moda brasileiro, não deveria desistir da moda é porque a gente precisa, o mercado de moda vai precisar de profissionais não somente apaixonados por moda, mas também fazer com que esse mercado seja mais sustentável, de que ele sobreviva, de que ele tenha consistência e de que pessoas pensando em forma mais circulares de criar moda e de anunciar moda. Eu, como uma profissional da área de marketing, que eu vou me formar daqui a alguns anos, tenho que pensar em formas mais éticas de anunciar esses produtos nas redes sociais, não do jeito que a gente está hoje anunciando a todo custo para que as pessoas só comprem e não pensem no descarte desse produto, em utilizar esse produto por muito tempo e de criar uma conexão emocional com a roupa que elas estão usando. E é por isso que eu acho que a gente precisa mais de profissionais como, por exemplo, a Cláudia Castanheiro. Eu quero entrevistar ela no ano que vem aqui no podcast. Eu ainda não conversei com ela, mas espero que ela aceite. Ela trabalha na Fashion Revolution, ela mora na Bélgica e ela participa de eventos da ONU em prol de uma moda mais circular. Então eu acho que a gente precisa desses profissionais brasileiros que tenham esse conhecimento de outros países também, e não só a visão europeia ou a visão norte-americana sobre os produtos. E eu dou exemplo disso, né? Eu convidei, como eu falei, a Caroline Connor, uma designer escocesa, para falar sobre o projeto dela, sobre a consultoria dela para o mercado europeu. Ela dá consultoria de matéria-primas mais sustentáveis para o mercado aqui, matéria-primas têxteis mais sustentáveis. E uma das minhas alunas brasileira do Fashion Vocab Talks fez uma pergunta para ela no final sobre a democratização da moda, sobre aquele problema que a gente fala, mas tem pessoas que só podem consumir roupas mais baratas, então o que elas deveriam consumir se não?
E eu senti que a minha convidada europeia, não estava tão preparada para falar sobre isso, porque não é a visão de mundo dela. Para ela, a maioria das pessoas que estão ao redor dela podem pagar uma roupa que não seja super barata de uma marca de ultra fast fashion. Mas a gente, como brasileiro, tem um conhecimento maior sobre esses grupos de minoria. Então, eu acho que o mercado de moda precisa de você, com a tua visão de mundo da América Latina, com a tua experiência de mercado, o Brasil sendo um país que tem uma manufatura vasta do mercado de moda. O mercado de moda precisa de você, precisa desse profissional apaixonado pela manufatura, pela sustentabilidade e tudo mais. Teve 2 pessoas que eu já entrevistei aqui no podcast, a Alesca e a Luísa, que desistiram da moda, e eu fiquei genuinamente muito triste em ter perdido profissionais que eu admiro muito para outros setores, porque eu sei que elas poderiam ter um impacto muito grande em fazer a moda melhor. Mas eu sei que elas têm os motivos delas e talvez tenho certeza que elas continuaram por muito tempo tentando encontrar alternativas de continuar, mas às vezes o mercado te força mesmo a sair. Mas se você tá ali, hanging by a thread, tá ali pensando em sair, eu te convido a pensar em formas diferentes de melhorar a tua relação com moda, porque o mercado precisa de você. Inclusive, eu estava assistindo as palestras do WBOF Voices desse ano, e a primeira palestra é um apanhado geral sobre o mercado, um apanhado geral sobre o mundo, sobre guerra, sobre vários aspectos. E teve um dos fundadores da McKinsey, ele deu a primeira palestra falando que a gente precisa fazer com que os jovens e com que as pessoas olhem não somente para o microscópio, mas também para o telescópio. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente não pode só olhar para as coisas que estão acontecendo na nossa bolha, porque isso faz com que a gente fique desesperançoso sobre o futuro, se a gente não olhar o telescópio, não olhar para o que tem de bom que vai acontecer. E o que ele deu de exemplo sobre isso foi que a gente olhando só para o microscópio e falando das coisas ruins que estão acontecendo no mundo, faz com que as pessoas queiram ter menos filhos, e as pessoas ficam tão preocupadas em como é que o mundo vai se tornar daqui a alguns anos, se só vão existir pessoas na faixa de 50, 60 e não vão ter pessoas jovens no mundo. E aí ele falou, a gente está reduzindo a taxa de crianças do mundo porque a gente focou muito tempo no microscópio, nas coisas ruins, e não no futuro como vai ser melhor. Então eu acho que para moda a gente pode fazer o mesmo comparativo, pensar em como que o mundo pode melhorar se a gente for parte dessa mudança de fazer uma moda ainda melhor. Eu recebi algumas mensagens dos mochilers no Instagram falando quais foram os maiores aprendizados deles nesse ano, e a Nath respondeu: eu acho que que a moda é um mercado difícil e concorrido, mas se você perseverar e tentar aprender, conhecer gente e insistir naquela vaga ano após ano, você chega lá. Inclusive, eu preciso trazer a Nath aqui de volta, porque ela também, assim como eu, teve uma grande mudança de carreira. Ela já tinha se estabilizado lá no Canadá, conseguiu empregos dos sonhos lá, mas ela decidiu se mudar para os Estados Unidos porque ela conseguiu uma vaga em uma empresa que eu admiro muito também, que é Anthropologie. E tenho certeza que muitos ouvintes também conhecem. E eu preciso trazer a Nath aqui para contar a parte 2 da parte dela, porque ela, assim como eu, também se mudou pela segunda vez para outro país. A Camila mandou: não é sobre o quanto você faz, mas sim como é feito e como é entregue. Eu amo isso, Cami, porque eu realmente também sou uma defensora da qualidade versus da quantidade. Também foi um aprendizado para mim ao longo dos anos. A Ana mandou que ter jogo de cintura e saber gerenciar o tempo. Sim, concordo totalmente. Acho que vai muito com a minha visão holística da vida e de saber gerenciar o tempo, e não só para o trabalho, mas também para coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, tem uma amiga minha, a Ioli, ela começou a aprender música agora.
E ela tá falando, poxa, como que aprender música tá fazendo com que a minha mente melhore ainda mais pra criar conexões, pra criar uma newsletter melhor, assim como eu tô fazendo, ou criar uma aula melhor para os meus alunos, eu criar essas conexões. A Luísa Pinheiro, beijo Lu, mandou a mensagem. Com o encontro dos mochilers em São Paulo, percebi que a área de moda não é necessariamente como falam, um querendo o lugar do outro. Naquele encontrinho vi muita empatia e vontade de se ajudar o colega. Nossa, e eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa comunidade que eu vejo diariamente. Me dá mais esperança, na realidade, no mundo da moda, de ver as pessoas ali se ajudando no grupo do Moda na Mochila. Realmente, Lu, também concordo contigo. E outro aprendizado foi que o design 3D oferece muito mais possibilidades do que eu imaginava. Muito bom. A Alicia mandou: quando você não sabe exatamente como chegar onde você quer chegar, apenas entre em movimento e eventualmente as coisas vão se conectar e fazer sentido. O mercado de moda pode ser difícil e competitivo, mas todos são. Escolha o seu difícil. Caramba, muito profundo. E eu também concordo com isso. Inclusive, em uma das minhas newsletters eu falei que se você tá se sentindo muito sobrecarregado e tá muito parado em não consegue sair do lugar, às vezes a melhor estratégia é não ter uma estratégia, só entrar em movimento. Só observar o que está ao teu redor e ver formas de entrar em movimento e não se preocupar muito com todos os detalhes. Bom, em 2025 eu vou lançar o maior projeto do Moda na Mochila até hoje. E eu quero agradecer você por ter estado comigo até aqui hoje. O meu objetivo com Moda na Mochila continua o mesmo, continua a ser inspirar mochilers a ocuparem o seu espaço dos sonhos na moda internacional, na moda brasileira, inspirar mais mulheres a terem confiança e treinar mais pessoas para que se sintam mais confiantes e preparadas para atingirem o seu objetivo.